paz e alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para esta breve reflexão. Espírito Santo, consciente e livremente, ao vosso dispor, eu coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Amém. Hoje, 23 de abril, terceira semana da Páscoa. Refletiremos sobre a segunda leitura do Ofício das Leituras dos Sermões do Santo Efrem, diácono, cujo título é A Cruz de Cristo, Salvação para o Gênero Humano. Santo Efrem nos diz que Nosso Senhor saiu do Calvário carregando a cruz para satisfazer a exigência da morte, mas que ao soltar o brado do alto da cruz, fez sair os mortos do sepulcro, vencendo a oposição da morte. Jesus nasceu no seio virginal de Maria para ter um corpo humano, poder entregar-se à morte e sujeitar-se aos sofrimentos impostos a ele, para que ao morrer o seu corpo, ele pudesse vencer a morte, como nos descreve o santo. A morte matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 633, lemos: a morada dos mortos para a qual Cristo morto desceu, a Escritura denomina de inferno, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Observemos que antes que Jesus descesse à mansão dos mortos, todos que morriam iam para lá. Adão, Eva, Abraão, Moisés, todos estavam lá aguardando a vinda do libertador, do nosso Salvador e do Salvador também deles. Continuou o catecismo. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. A descida de Jesus à mansão dos mortos foi a última etapa do anúncio evangélicos da salvação. Ainda segundo o catecismo, Cristo desceu às profundezas da morte a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho do Homem e os que a ouvirem viverão. Então, Jesus desceu à mansão dos mortos para proclamar a boa nova. E aqueles que ouviram a palavra dele foram salvos, saíram do inferno onde estavam. Então, como Santo Efrem, devemos dar glória por Jesus ter lançado a cruz como uma ponte sobre a morte, para que através dela as almas possam passar da região da morte para a vida. Certa vez, em uma das visitas missionárias do Santini aqui a Marabá, encontramos no local em que eu trabalhava um ícone que retratava exatamente este momento da descida de Jesus à mansão dos mortos. E nesse ícone tinha uma grande barca e Jesus desembarcava essas pessoas, tirava elas de lá. Não era bem uma barca, mas uma fila, na verdade. Uma fila assim, Adão, Eva, e todos aqueles que ele tirou de lá, dessa mansão dos mortos. Com as mãos estendidas, ele resgatava a todos os que lá estavam, aqueles que eram seus, Era preciso que Jesus morresse e descesse para buscar aqueles que lhe antecederam, que prepararam o povo, que falavam deste Deus que é amor. E se não fosse assim, teria sido em vão todo
a preparação do povo de Deus no Antigo Testamento, a tirada do exílio, da escravidão, né? Então, era preciso que Jesus também resgatasse esses que lhe pertenciam. Foram tantos os profetas que pregaram até a vinda de Jesus, o último, João Batista, que precisava também ser resgatado, que antecedeu Jesus. Essa descida de Jesus é para fazer o caminho que Ele mesmo, esse caminho que é Ele mesmo, abrir as portas, a passagem, para que não se perca nenhum daqueles que viveram e ensinaram os ensinamentos de Deus. Ao morrer, Jesus nos salvou e também salvou aqueles que estavam adormecidos na mansão dos mortos. Não ficou esquecido nenhum daqueles que ouviram a palavra de Deus, a voz de Deus, como também nenhum de nós que ainda estamos aqui vivos, nenhum de nós será esquecido por Deus se nós ouvirmos e praticarmos a palavra dele. Oremos. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? O pecado é da morte o aguilhão. Demos graças a Deus Pai, que nos doou a vitória pelo Cristo, Senhor nosso. Aleluia. Movidos pelo Espírito de fé, cremos que aquele que a Jesus ressuscitou, com Jesus também nos ressuscitará. Demos graças a Deus, que nos doou a vitória pelo Cristo, Senhor nosso. Aleluia. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos ajude a evangelizar. Entre no nosso site novalianca.com.br e na aba do Doe, faça sua contribuição generosa. Também entre nossos canais no YouTube, no Instagram. Não esqueça de ativar o sininho, dar o seu like, fazer seus comentários. Muito obrigado, paz e alegria.